Olá, sejam todas muito bem-vindas à nossa Aroma Live de hoje. Como é que vocês estão? Muito boa tarde. Deixa eu fixar o tema aqui. Óleos essenciais para emagrecer. Nós vamos falar sobre óleos essenciais para emagrecer hoje. Sobre emagrecimento e aromaterapia. Como é que vocês estão? Me contem de onde vocês são. Muito boa tarde. Tá tudo funcionando aí pra vocês? Som, áudio. Fazendo uma sombra aqui, ó, do celular. Por conta da luz da janela. Mas é assim mesmo, minha gente. Que saudade que eu tava, gente. Que saudade que eu tava de fazer live aqui com vocês todas as segundas-feiras. Já 2 semanas já, né, que eu não faço Aroma Live, enfim, a vida acontecendo, compromissos e etc. Peguei uma gripe danada aí, mas agora estou aqui e bora ao que interessa. Vamos esperar aí o Instagram avisar todos vocês, avisar aí todos no Instagram, né, para que a gente possa começar a nossa Aroma Live de hoje. Rafaela, muito boa tarde. Vamos falar hoje sobre emagrecimento, como que a aromaterapia e os óleos essenciais podem ajudar, né? Desde já eu já peço que você curta muito essa live, que você compartilhe, mande o aviãozinho aí para quem pode se interessar por esse assunto, por esse tema, né? Emagrecimento e aromaterapia, óleos essenciais para emagrecer. Conhece alguém que está buscando emagrecer de uma forma mais natural? Conhece alguém que está lidando, né, com esse desafio? Então, com certeza, a aromaterapia pode ajudar. Já compartilha aí, manda esse aviãozinho para ela que com certeza ela vai gostar de saber dessa informação, tá bom? Seguinte, minhas aromalovers. Quem tá chegando aqui, seja muito bem-vinda, né? Para quem não sabe, eu sou Beatriz Marcelo, sou aromaterapeuta clínica integrativa, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema que mexe muito com o corpo, com a emoção, né? Com as emoções, com a nossa rotina, que é o emagrecimento, né? E muitas pessoas procuram, né? Estão em busca desse emagrecimento mais saudável, né? Enfim. E aqui, se você veio buscar a fórmula pronta, receitinha pronta, essa live não é pra você, tá? Não é pra você, porque aqui eu trago conhecimento seguro, né? Pra de fato te guiar, né? Pra que você possa usar os óleos essenciais de forma personalizada, para que você possa indicar os óleos essenciais de forma personalizada. Afinal, quem aprende não depende, não é mesmo? E esse é o meu propósito hoje. Então, já me conta aqui nos comentários, qual é o seu maior desafio, né? O que mais te atrapalha na hora de emagrecer hoje? Então, é aquele docinho da tarde, é a ansiedade, é o sono, é o movimento, a falta de atividade física? Comenta aqui pra mim que eu quero saber. Se você não está aqui no ao vivo, deixa nos comentários que eu também quero saber de você, tá? Eu quero ver aqui quais são os seus maiores desafios relacionados ao emagrecimento, tá? Então, surpresinha também, fica comigo aqui até o final, que eu vou liberar um PDF com 4 rituais aí aromáticos para você começar hoje, tá? O seu plano aí de emagrecimento para quem quiser uma condução especial, tá bom? Fica até o final, que eu vou te passar aí um plano personalizado e seguro, tá? Então vamos lá, vamos de fato começar aqui a nossa Aroma Live de hoje. Primeiro, eu já vou começar aqui quebrando um mito gigantesco, que é o quê? Sobre a existência de um óleo essencial que de fato seque gordura abdominal. Então a gente vê muito por aí, né? Use tal óleo essencial e emagreça em tantos dias. Óleo essencial para secar a gordura abdominal. Gente, se fosse assim, não existiria, né? Nós não teríamos problemas com
obesidade hoje, né? Porque era só ir lá e usar aquele óleo essencial e estava resolvido o problema. E não é assim, tá? A aromaterapia pode auxiliar, pode ajudar? Sim, claro que ela pode. E o que ela faz de verdade? Ela ajuda, né, por exemplo, a regular a ansiedade e criar pausas antes de comer. Ela ajuda a melhorar a qualidade de sono, né? E até dar aquele empurrão mesmo, naquela falta de energia, às vezes para se movimentar, fazer uma atividade física, né? E tudo isso influencia no processo de emagrecimento, tá? Ela também pode, claro, ajudar na perda de medidas, né? A gente tem aí profissionais, a gente tem óleos essenciais aí que a gente pode usar na massagem, né? Enfim, na estética, para esse significado. Mas sozinho mesmo, o óleo essencial dificilmente fará muita coisa, tá? Então é aquilo, não tem fórmula pronta, minha gente. De fato, é necessário aí apoio comportamental, emocional e, de fato, aí consistência para se ter resultados, tá? Por quê? Porque o emagrecimento é multifatorial. Então, depende de várias condições, como, por exemplo, vamos imaginar um círculo aqui. Imagine um círculo, né? Imagine que você está vendo um círculo. E aí existem ali alguns fatores principais. Então, vamos imaginar o sono ruim, né? Que aumenta a fome, aumenta a vontade de comer, né? Aquela vontade de comer doce no dia seguinte. Temos aí a ansiedade, que traz o estresse, né? E aí a gente fica beliscando, a gente quer sempre estar comendo alguma coisa em busca de conforto, né? Quem é aqui que não desconta as emoções na comida, né? Para se sentir melhor. Tem também a questão da rotina corrida do dia a dia, né? Que a gente acaba comendo o que sobrou, o que tem, qualquer coisa, sem planejamento nenhum. Temos também a falta de cansaço, a falta de atividade física, a falta de movimento, né? Que gera aí um metabolismo parado, um baixo humor, uma baixa motivação, muitas das vezes uma baixa autoestima, né? E quando a gente entende isso, fica totalmente claro e a gente consegue entender que emagrecimento não se resume apenas em comer menos, tá? Muitas das vezes. Influi outras condições. É um conjunto de vários fatores, é um conjunto de vida e nesse conjunto entra os óleos essenciais, entra o aroma, né? Como, por exemplo, como lembrança, como pausa, como cuidado, como autorregulação. Em que sentido? Um exemplo não, a realidade aqui. Quer ver como o aroma conversa diretamente com o nosso cérebro? Eu vou propor um exercício aqui para vocês, tá? Um exercício para que vocês possam entender um pouco mais. Então, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos nesse momento, tá? Fecha o olho e lembra de algum aroma especial, de algum cheiro. Por exemplo, o cheiro do bolo da mãe, o cheiro do bolo da avó, aquele café quentinho no final da tarde, né? Algum aroma gostoso que marcou você em algum momento. Fecha os olhos e pensa nesse aroma. Sentiu? Então, essa memória veio rápido. Moça, você começou a me seguir, eu segui de volta, mas não entendi ainda seu perfil. Poderia me explicar? Eu sou aromaterapeuta clínica integrativa. Eu ensino você a usar os óleos essenciais com segurança. Eu ministro um curso de aromaterapia e eu também presto atendimentos, né, consulta de aromaterapia. Acho que eu consegui responder, né? Eu te ajudo a usar os óleos essenciais com segurança, tanto no seu dia a dia como no uso profissional, tá? E aí, voltando aqui ao assunto, né? Essa memória desse aroma que vem rápido, né? Vem rápido por quê? Porque esse olfato, ele ativa, né, ali áreas do nosso cérebro ligada, né, à emoção, ao comportamento, à memória, como o sistema límbico, que é a morada das emoções, né? E quando nós usamos um óleo essencial, também não é diferente. As moléculas, elas entram, né, ativamente nessas áreas específicas e por isso que o aroma, ele pode ajudar tanto a acalmar, a diminuir ali aquela saciedade por alimentos,
né, a melhorar o humor, a lembrar de um ritual que você precisa fazer, a te dar o espaço para você escolher melhor, fazer escolhas melhores em vez de agir no automático, né? Que muitas das vezes às vezes a gente começa com uma dieta maluca ali no automático e não consegue prosseguir, porque de fato estamos no automático mesmo, tá? Então é isso que a gente aplica no emagrecimento consciente. Então a gente precisa estar consciente disso, tá? E aí, um exemplo aqui, para reduzir a ansiedade e a vontade de comer emocional. Então, sabe aquele final do dia, por exemplo, você que é mãe, depois que as crianças dormem, aqueles momentos de cansaço, da sobrecarga do dia, muitas das vezes pode vir aquela ansiedade, aquela vontade de comer algo especial, né? E aí, o que você pode fazer? Você pode usar óleos essenciais que ajudem nesse sentido, por exemplo, a lavanda vai diminuir essa ansiedade, porque a lavanda é um óleo essencial ansiolítico. A bergamota, que é também um ansiolítico, né? Maravilhoso, principalmente para essas questões mesmo alimentares, né? Então ela ajuda bastante na compulsão alimentar e principalmente quando de fato esses sintomas já estão vindo de uma questão psicossomática. Né? A laranja doce, né? Em geral os cítricos vão ajudar bastante nessa questão de redução de apetite, né? E a própria camomila romana, tá? E aí você pode usar, como por exemplo, no difusor de ambiente ou no inalador pessoal, né? No aroma chique, você pode usar dessas ferramentas para diminuir essa ansiedade, tá? Outro momento que possa talvez causar, né, essa vontade. Então, você pode criar pausas antes de comer, por exemplo. Sabe aquele belisquinho que a gente sempre quer dar? Então, quando vier aquela vontade louca de doce, né, antes das refeições, abrir a geladeira, que você não consegue se conter, e aqui a gente tá falando de adultos, tá, gente? A gente pode, por exemplo, usar o óleo essencial de hortelã-pimenta. É outro que vai associar nesse processo com muito resultado, tá? Além do mais, o grapefruit também, né? O limão siciliano, que são óleos essenciais cítricos que vão auxiliar nesse processo, tá? Então, você pode, por exemplo, usar antes das refeições, né? Você pode criar, de repente, um ritual, de repente, com 3 respirações, por exemplo, profundas, né? Inalando esse aroma. No inalador pessoal eu acho bem interessante, tá? E aí você pode repetir frases ali a seu favor, por exemplo, perguntas a seu favor, fazer você raciocinar sobre aquele processo, como por exemplo, é fome mesmo ou é emoção? Por que será que eu estou me sentindo assim? Né? Aconteceu algo diferente? Enfim, ao que eu estou reagindo, ao que eu estou... Enfim, são várias as afirmações e as perguntas que você pode fazer aí para sua mente entender isso, tá? E aí, a gente também tem algumas alternativas para crianças, como por exemplo, eu gosto bastante do óleo essencial de mandarina, né? Ele é bem suave, é bem tranquilo, assim como o óleo essencial de lavanda. São alternativas para crianças que estão passando por esse momento, né? Então é bem interessante, são óleos essenciais bem seguros, tá? Para apoiar no sono diretamente, então, para regular aquela fome, né? Regular aqueles hormônios, ou de repente você acorda no meio da noite, você quer saltar a geladeira, você acorda toda noite para poder comer algo específico, fazer um lanche específico, né? Você pode usar de óleos essenciais como lavanda, cedro, tá? E a manjerona doce, de repente ali 30 minutos antes de você dormir, tá? Então você pode usar no difusor, né? 30 minutos ali antes de dormir, seria bem interessante. Enquanto você faz a rotina do sono, enquanto você se prepara para dormir, deixar no quarto ali o óleo essencial trabalhando, tá? E aí você também pode usar das frases, né? Eu tenho até um material sobre isso, sobre frases que a gente pode usar ao usar os óleos essenciais, né?
ou então indicar para os clientes, para os interagentes, para os pacientes, frases que a gente pode repetir ao usar os óleos essenciais. Então, são ferramentas, né? É uma ferramenta muito interessante que traz ali todo um pensamento positivo em volta do que realmente a gente está buscando, né? Para dar energia e motivação para o movimento. Então, você não tem atividade, você não tem motivação para fazer uma atividade física, você tem essa dificuldade, né? Como que você pode associar os óleos essenciais para te dar esse movimento, para que você possa fazer uma atividade física e, consequentemente, perder peso? Antes de caminhar, você pode usar esses óleos essenciais, né? Antes de treinar, até mesmo para, sabe, aquela preguiça para levantar do sofá, gente. Exatamente. Então, óleos essenciais que permitem, né, esse dinamismo, esse ânimo, esse vigor, é a hortelã-pimenta, como vocês já conhecem, né? O alecrim também, o QT-cineol, ajuda bastante a te dar esse movimento, né? O eucalipto e o óleo essencial de gengibre. O óleo essencial de gengibre também é outro óleo essencial que a gente pode estar associando aí a esse protocolo de emagrecimento com resultados bem interessantes, tá, gente? Bem interessantes. Ele tem algumas contraindicações, mas dá pra gente associar aí de acordo, né, com o perfil de cada pessoa, tá? E aí, a gente pode também montar sinergias específicas com esses óleos essenciais, fazer um rolãozinho mesmo, né? Aplicar na região dos pulsos, aproveitar para inalar, né? E, enfim, aplicar nessas regiões específicas para de fato ter um resultado bem interessante na região abdominal, né? É bem interessante também de ser aplicado esses óleos essenciais como sinergia, tá? E aí, para conforto digestivo, né? Que apoia aquela continuidade, né? O que a gente pode usar? Quando que a gente pode usar? Então, por exemplo, após comer, sabe? Quando a gente come, né? Que a gente se alimenta, que a gente se sente muito pesada, né? Tem aquela sensação de estufamento, de indigestão, né? Fica aquele mal-estar, né? Você se sente pesada mesmo, né? A gente pode associar os óleos essenciais de hortelã-pimenta para adultos, tá, gente? Adultos. O óleo essencial de gengibre e até mesmo o funcho doce. Interessante que o funcho doce é um óleo essencial que possui bastante contraindicação. Então, a gente precisa avaliar, né, cada pessoa individualmente, se é possível usar esse óleo essencial. A mandarina também seria uma opção. De repente, fazer um blend, né, com esses óleos essenciais para o uso tópico. E aí, né, diluir muito bem e usar ali na região do abdômen, tá? Ou na inalação também. Seria interessante até associar os dois, o uso no abdômen e o uso olfativo, né, na inalação. Traz bastante resultado, tá, gente? E aí, eu trouxe todos esses exemplos aqui falando de adultos, tá, gente? Quando a gente pensa em crianças, quando a gente pensa no ciclo aí materno e infantil, a gente precisa ter um cuidado muito maior, tá? Menos é sempre mais. Na verdade, na aromaterapia, de forma geral, menos é sempre mais, tá? Então, por exemplo, quando a gente estiver seguindo um plano aí com crianças, um protocolo com crianças, a gente precisa pensar muito nisso. A gente precisa pensar numa baixa concentração e sempre pensar que a criança não é um mini adulto, que como adulto eu usei 10 gotas de óleos essenciais e uma criança eu vou usar 5. Não é assim que funciona, tá? Não é questão de menos gotas, é muito mais que isso. E aí a gente pode usar, de repente, também a difusão de ambientes, é bem interessante, tá? Como também o próprio colar olfativo, se a sua criança, né, já estiver disponível para usar o colar olfativo, né? E aí a gente deve evitar o uso tópico muito concentrado, então a gente precisa diluir muito bem. E claro, sem falar aqui dos óleos essenciais dermoagressivos, que a gente não vai pensar nesses casos, óleos essenciais mentolados, aí dependendo da idade, fotossensibilidade, enfim. E aí, quando a gente fala de emagrecimento,
vem muito a ingestão, né? A gente vê muito por aí, muito a indicação mesmo da ingestão dos óleos essenciais para o emagrecimento. E qual é a questão, gente? O foco aqui não é esse, tá? Não é a ingestão dos óleos essenciais. A forma com que eu lido com a ingestão dos óleos essenciais é bem diferente. Eu acredito que a ingestão dos óleos essenciais é de fato aí um ato médico, né? E, enfim, só com indicação profissional, né, adequada. Mas existe um mito, né, de que um óleo essencial ou, enfim, algo para dar certo, para fazer bem, a gente precisa ingerir. E não é assim que funciona, tá? Não necessariamente. A gente sabe que a ingestão tem o seu lugar, mas a gente pode usar da aplicação mesmo, do uso tópico, né, na área específica para ter os resultados almejados, tá, com o emagrecimento, além de todas as outras ajudas, enfim, os cuidados integrativos que a gente tem que ter para apoiar aí o uso dos óleos essenciais durante, né, o plano terapêutico no dia a dia, tá? E aqui eu vou propor um outro exercício para vocês, né, que eu separei aqui, que é um mapa de gatilhos, para você entender um pouco melhor, né, o que está te impedindo de ter sucesso aí no emagrecimento com a aromaterapia, com os óleos essenciais ou de uma forma geral, tá? Eu vou pedir para que você pegue papel e caneta e aí nós vamos fazer juntas aqui o seu plano, né? O seu plano de emagrecimento. E aí eu vou pedir para você pegar o papel, a caneta e separar aí 3 colunas. Então você vai dividir, né? Escrever uma coluna, 2 colunas, 3 colunas ali com a canetinha bonitinha. Na primeira coluna você vai escrever gatilhos, né? Então qual é o gatilho específico, tá? Na próxima coluna você vai escrever como me sinto. E na próxima coluna você vai colocar aroma mais pausa, tá? Então você pode colocar aí numa folha de papel. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então vamos supor, gatilho. Qual é o gatilho que me faz comer demasiadamente? De repente, quando as crianças vão dormir, que você tem aquele momento só seu, que você quer descontar todo o estresse do dia a dia e ali você começa a comer compulsivamente. É um gatilho, né? Ou então, no fim de tarde do trabalho, que você chega em casa, coloca os pés para cima no sofá e aquele momento você quer, enfim, um momento de conforto. Aí você começa a comer compulsivamente. É um gatilho, tá? E aí, como me sinto? Então, como você se sente nesses momentos? Eu me sinto ansiosa, ou eu me sinto cansada, né? Ou eu me sinto nervosa, eu me sinto estressada. Você vai colocar essa emoção nessa coluna. E aí, a próxima coluna, aroma mais pausa. Ou seja, o que você sente? Será que você se sente merecedora de um doce naquele momento? Será que você... Enfim, aí você vai colocar o óleo essencial lá, por exemplo, aroma, lavanda mais bergamota no inalador, ou então alecrim mais hortelã-pimenta, inalar, uma caminhada curta. Então você vai separar esses blocos para você entender aí o que tá te levando, né, a essa compulsão por alimentos, a comer demasiadamente, né, e entender quais são os gatilhos que te levam para isso. E a partir desse momento, trabalhar esses gatilhos para que todo esse percurso não aconteça. E aí você vai usar os óleos essenciais colocados especificamente nessa coluna, tá bom? Então, assim, você vai conseguir identificar, né, os gatilhos aí que estão levando você a comer compulsivamente, a ter dificuldade no emagrecimento, enfim, tá bom? E aí, é interessante ter um plano personalizado, né, de emagrecimento, para que de fato a gente possa aplicar os óleos essenciais ali com segurança dentro de uma rotina, dentro de
de um método, dentro de uma individualidade, para que de fato ali a gente consiga usar os óleos essenciais com segurança, tá bom? Conseguiram anotar aí direitinho? Guardem isso com vocês, para vocês conseguirem aí identificar qual é o gatilho que está levando você a ter dificuldade no emagrecimento, na compulsão alimentar e etc, tá bom? E aí, minha gente, vamos fazer uma recapitulação aqui, tá? Não acabou ainda, calma, tá? Não acabou ainda, vamos recapitular aqui o que a gente viu um pouco dessa live hoje. Hoje nós vimos que o óleo essencial não emagrece sozinho, certo? Não emagrece sozinho, ele precisa que a gente faça a nossa parte. Ansiedade, sono, rotina e movimento fazem a diferença. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Ariane. Tô esquecendo de vocês aqui, minha gente. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Gretchen. Boa tarde, Fran. Sejam bem-vindas. Quem mais? Sejam muito bem-vindas. Tô falando aqui. Tô esquecendo de vocês, né? Que mais? 3. Aromas ajudam a criar pausas e hábitos. Então, se a gente está com dificuldade específica, né, para ter essa ajuda, a gente, claro, vai usar dos óleos essenciais para fazer esse movimento, né? 4. Segurança importa, principalmente se a gente estiver falando aqui de crianças, né? E gestantes também, não citei aqui, mas também é importante, tá? E aí, gente, agora eu vou responder algumas perguntinhas aqui, tá? Específicas para vocês. Vamos lá. Eu separei aqui algumas perguntas para poder responder para vocês. Posso passar canela na barriga para emagrecer? Ou seja, óleo essencial de canela? Não, 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 não. É muito irritante. O óleo essencial de canela, ele é dermoagressivo. Se você fizer isso, você vai queimar literalmente a sua pele, tá? Você precisa diluir muito bem mesmo esse óleo essencial. E mesmo nas concentrações recomendadas, baixíssimas, muitas das vezes ele ainda costuma queimar. Então, a gente precisa ter muito cuidado, tá? Então, calma, ele não vai queimar a sua gordura assim, tá? Então, é melhor usar um aroma como lembrete de movimento personalizado, né? Personalizado pra você, tá bom? Então, sim, a gente também pode usar outros óleos essenciais, diluir, né, em gel, base gel, até mesmo em creme, pra trabalhar essa gordura aí abdominal, tá? Outra perguntinha. Qual óleo tira a vontade de comer doce? Falamos de vários aqui, em especial os óleos essenciais cítricos, que ajuda bastante. Boa tarde, Maui. Não sei se é isso, gente. Os cítricos em especial. Nenhum sozinho, né, vai tirar aquela vontade, né? A gente precisa trabalhar os cítricos, né? E outras coisas que ajudam, como, por exemplo, pausas, né, respiratórias. Inclusive, eu te mostro como adaptar tudo isso, né? Gestante pode usar óleos essenciais para emagrecer? Não sei. Se forem escolhas seguras, sim, né? Diluições baixas, né? Varia por trimestre, né? O uso dos óleos essenciais, mas é preciso ter aí acompanhamento na medicina, né? Do seu médico, para saber aí, você quer emagrecer na gestação? Não sei, né? Então, é bem complicado. Tem que entender aí todo esse contexto, falar com o seu médico. É bem outra coisa, tá, gente? É bem outra coisa. É um uso que a gente indica. A gente precisa trabalhar aí com um atendimento multidisciplinar. Não é assim, né? Pegar óleos essenciais e sair usando para emagrecer. Imagina quando a gente está falando de gestantes, tá bom? Posso pôr óleo na água e beber? Ingestão, né? Aquilo que eu tava falando aqui pra vocês. Muito se vê por aí a indicação dos óleos essenciais para o emagrecimento pela via oral, pela ingestão.
E de fato a gente vê muito por aí, tá, gente? Mas eu não indico o uso interno sem avaliação profissional, tá? Eu acredito que o uso da ingesta de óleos essenciais é um ato médico e a gente precisa sim estar acompanhada adequadamente para fazer a ingestão ou a indicar, né, a ingestão dos óleos essenciais, tá? Temos formas olfativas muito eficazes, né, e de uso tópico para poder lidar com essa questão. Falei várias aqui para vocês, né? Então a gente trabalha as emoções, muitas das vezes o emagrecimento está relacionado, está totalmente interligado com as nossas emoções. Então a gente trabalha as emoções na aromaterapia com os óleos essenciais no uso olfativo e também a gente pode associar ali o uso tópico também. Além do mais, a gente também associa o uso tópico para dar aquela ajuda, né, naquela metabolizada, naquela gordurinha localizada, né? Além do mais, a gente cuida com outras ajudas e outros cuidados integrativos para ter a resposta, né, que a gente almeja tanto, tá? Essas foram algumas das perguntinhas que eu tinha aqui para responder para vocês. Alguém mais tem alguma pergunta sobre aromaterapia e óleos essenciais para emagrecimento? Vamos aproveitar, gente, vamos aproveitar. Quem tem pergunta para fazer? Ninguém? Ninguém tem mais perguntinhas para fazer? E é isso, minha gente, é isso. Então, eu dei aí o caminho para que vocês identifiquem quais são os gatilhos, para que vocês possam entender aí o que vocês precisam trabalhar no emagrecimento, tá? Mas, claro que a gente muitas das vezes precisa aí de um plano, né, fechado, de um plano individual, de um plano personalizado, né? E aí eu posso te ajudar, né? Se você quer que eu revise esses gatilhos, esse mapa que você fez, né? Que eu monte as diluições seguras para você, né? Para sua realidade como gestante, enfim, com o seu histórico de saúde, com a sua rotina, com as suas condições, tá? Eu tenho duas formas de te ajudar. Lá no meu link da bio, tem lá, né, o link para você agendar a sua consulta de aromaterapia e tem um plano específico lá, personalizado, individualizado para você, né, ter aí todo um processo de um emagrecimento saudável com os óleos essenciais com aromaterapia. E também tem lá o link na bio, né, do meu método CDA, Caminho dos Aromas, onde você aprende a usar os óleos essenciais para o seu uso pessoal, para o seu uso profissional, no dia a dia, para você indicar ou trabalhar com aromaterapia, tá? E onde você aprende exatamente o que fazer. Você conhece exatamente o método CDA, né? Que te dá todo o passo a passo, todo o caminho que você precisa saber para aprender ou adquirir mais conhecimento ainda em usar ou indicar os óleos essenciais, tá bom? Eu não trouxe minha água aqui hoje, gente. Certo, minha gente? Certo? Certo? Vou deixar aqui uma mensagem para vocês, ó. Anota aí. Cada pausa com aroma é um voto a favor da sua saúde. O emagrecimento consciente é uma jornada, não uma corrida. Se quiser companhia com orientação segura, você precisa caminhar, né? Então, é aquilo que eu sempre falo pra vocês. Quem aprende não depende. Certo, minha gente? Alguém ficou com alguma dúvida especial? Vamos lá. Citei aqui vários óleos essenciais, tá, gente? Para que vocês possam usar aí no dia a dia de vocês para o fator emagrecimento, tá? Mas é importante vocês focarem no gatilho, tá? O gatilho, geralmente, ele mostra a resposta, a causa, né, do que está trazendo ali toda a dificuldade pra gente. E através do gatilho, a gente consegue
ter uma direção assertiva e uma direção segura do que fazer, tá bom? É isso que eu tinha pra vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa Aroma Live de hoje, espero que vocês tenham anotado todos os óleos essenciais ali, feito os exercícios, tudo bonitinho, para que de fato vocês tenham uma direção e entendam, né, que na aromaterapia não existe milagre, não existe fórmula pronta. Então, se você vê um profissional aí falando que você vai emagrecer em tantos dias usando um óleo essencial, bebendo tantas gotas, calma. Não é bem por aí, não é bem assim que a coisa funciona, tá bom? É bem interessante estar atento, né, a tudo que a gente vê, a tudo que a gente ouve e, enfim, para conduzir aí o melhor tratamento. Espero muito que vocês tenham gostado da Aroma Live de hoje. E é isso, minha gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Um grande beijo.